Amém, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor seja com os irmãos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas para os irmãos. Perdoe-me, eu tinha começado a fazer a transmissão e, infelizmente, a nossa transmissão teve um problema. Depois de eu ter iniciado e ter falado por 9 minutos, eu tive que recomeçar. Então, eu vou estar novamente iniciando a transmissão do nosso estudo bíblico nessa noite. O nosso estudo bíblico nessa noite, ele tem como título O Cristão e o Ocultismo. Eu quero, antes de estar continuando a ministrar esse estudo, eu quero estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a proteção de Deus sobre nós. Senhor, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos ministrando a Tua Santa Palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar que o Senhor me capacite, ó Deus, a ministrar a Tua Palavra, que o Senhor nos cerque, nos proteja e derrame sobre nós o Teu Espírito da Tua graça, que na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, tudo aquilo, ó Deus, que porventura quiser se opor, ó Deus, aquilo, ó Deus, que vamos estar realizando, que o Senhor esteja nos dando vitória e que, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua autoridade, ó Jesus, a Tua palavra possa ser pregada, possa ser transmitida, possa trazer edificação, ó Deus, a todos aqueles que a ouvirem, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Usa-me, capacita-me e derrama sobre mim da Tua bênção. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria nesse momento, irmãos, de estar começando a abordar esse assunto, o cristão e o ocultismo, primeiramente apresentando uma definição do que é ocultismo. Ocultismo é a crença de que existem forças ocultas, de que existem espíritos que atuam, que influenciam e que controlam o mundo em que vivemos, podendo nos prejudicar ou nos beneficiar. E também o ocultismo acredita que é possível entrar em contato e manter contato com esses espíritos ou com essas forças ocultas. Talvez você pergunte para mim, pastor, por que fazer um estudo bíblico falando a respeito do ocultismo? Eu gostaria de estar falando sobre a visão de mundo ocultista. E ao discorrer sobre a visão de mundo ocultista, os irmãos vão ver a importância de nós estarmos estudando esse assunto, porque apesar de o ocultismo ser uma coisa tão distante, de nós como cristãos, tão oposta a nós como cristãos, nós vamos observar que a visão de mundo ocultista ela é muito mais presente e ela influencia muito mais a visão de até de muitas pessoas que estão na igreja do que a gente imagina. Eu queria falar alguns aspectos da visão de mundo ocultista. Na visão do mundo ocultista, irmãos, Deus, ele é equilibrado. É como se Deus não existisse, ou como se Deus estivesse lá longe, ele não tivesse contato, ou não se importasse com o ser humano, ou com aquilo que acontece nesse mundo. E tudo o que acontece no mundo físico é causado por forças ocultas, por influência de espíritos que podem ser muito maus, mais poderosos ou menos poderosos. Segundo a visão de mundo ocultista, essas forças, esses espíritos habitam, agem, influenciam e, em muitos casos, até controlam situações específicas. Segundo a visão de mundo ocultista, esses espíritos, essas forças, elas agem, influenciam e controlam pessoas, fazendo com que essas pessoas ou prosperem ou sofram. E também, segundo a visão do mundo ocultista, esses espíritos podem causar enfermidade, podem assustar, eles podem perturbar. Esses espíritos atuam em situações específicas, causando saúde, doença, enfermidade, prosperidade, fracassos, tragédias, acidentes e até mesmo a morte. Eu creio que muitas pessoas já ouviram falar, por exemplo, do voodoo, daqueles bonequinhos onde
se faz um trabalho de feitiçaria, né, espetando alfinetes num local onde se quer causar dor para uma pessoa, inclusive até obra de feitiçaria causando a morte de pessoas. Segundo a visão de mundo ocultista, também esses espíritos habitam locais geográficos, objetos, por exemplo, pedras, árvores, rios, mares, florestas, casas, por exemplo, casas mal assombradas, e até países, né? Tem pessoas que defendem a ideia de que existem demônios ou espíritos territoriais. Essa abordagem animista, ela é a abordagem das religiões animistas, tanto praticadas pelos indígenas brasileiros, como é também a abordagem das religiões animistas que foram trazidas para o Brasil pelos negros africanos escravizados pelos portugueses e pelos espanhóis. Quando as Américas foram descobertas, tanto os portugueses como os espanhóis, eles traziam da África, aprisionavam escravos negros vindo de várias regiões da África, por exemplo, de Angola, e daquela região da África Central, da costa da África Central, e eles colocavam esses negros em navios negreiros e traziam e vendiam como escravo aqui nas Américas. Quando esses negros foram trazidos e escravizados, eles trouxeram para cá, juntamente consigo, as suas crenças religiosas. E as crenças religiosas africanas, praticadas por esses negros que foram trazidos como escravos, eram crenças animistas. A religião, por exemplo, umbandista, ela é um sincretismo religioso, é uma fusão de crenças animistas que os africanos trouxeram com o catolicismo romano. O candomblé já é uma expressão dessas crenças na sua forma mais pura, como elas eram praticadas lá na África. E também, outra religião também que tem assim muitos elementos animistas é o budismo kardecista. A visão de mundo brasileira foi profundamente influenciada pelas religiões animistas. Tanto, irmãos, que é considerado normal e ninguém estranha no nosso meio quando alguém enfrenta algum problema, alguma dificuldade ou alguma enfermidade, alguém pensar assim: olha, fizeram alguma coisa, fizeram um trabalho de macumba para você, tem alguma coisa ruim te influenciando, causando tudo isso que está acontecendo com você. Há até mesmo igrejas, entre aspas, que adotam essa abordagem, como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Por exemplo, se alguém está passando por alguma enfermidade ou por algum problema e vai, por exemplo, na Igreja Universal, os pastores ou obreiros, eles vão logo dizendo que tudo aquilo que está acontecendo é porque alguém fez um trabalho, uma macumbaria contra aquela pessoa, que precisa ser desfeita. Ou também vão dizer que aquela pessoa está endemoniada, que ela tem um espírito, que ela tem um demônio e ela precisa ser liberta. O espírito, o demônio que está naquela pessoa precisa ser expulso. Para muitos, irmãos, essa abordagem é tão radical que muitas vezes ela é aceita sem questionamento, como se fosse uma verdade evidente. E nós temos visto também, irmãos, que tem havido um crescente interesse na nossa sociedade pelo ocultismo, por bruxaria, pelo esoterismo, pelo místico, pelo sobrenatural. E eu queria estar, irmãos, depois de fazer essa introdução, vendo com os irmãos essa abordagem, essa visão de mundo. Ela é uma abordagem genuinamente cristã da realidade. O que a Bíblia diz sobre o ocultismo? Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Eu gostaria de ler com você os versículos 9 até o versículo de número 14. Abra a Bíblia, lá no capítulo de número 18, e nós vamos estar lendo do versículo 9 até o versículo de número 14. A Bíblia nos diz o seguinte: quando
vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou a sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsa diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de estar dizendo em relação ao que a Bíblia diz sobre o ocultismo é que a Bíblia proíbe terminantemente a prática do ocultismo. E quando a palavra de Deus nos proíbe a prática do ocultismo e o envolvimento com o ocultismo, na verdade, Deus, ao proibir isso, Ele está nos protegendo. Ele não quer que nós estejamos expostos às influências das forças ocultas que atuam através dessas práticas. Por isso, a palavra de Deus nos ensina claramente que nós não devemos praticar e nem nos envolver. A Bíblia proíbe terminantemente a prática do ocultismo. Uma outra coisa, irmãos, que eu gostaria de estar abordando com os irmãos é que o ocultismo, ele ignora a soberania de Deus sobre a criação, sobre todo o universo e, inclusive, a soberania de Deus sobre todas as forças ocultas. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que não existem forças ocultas. Existem. Existem forças ocultas. Existem poderes malignos que atuam. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A Bíblia nos mostra claramente que Deus é soberano e que Ele exerce autoridade suprema e controle sobre todas as forças ocultas, inclusive sobre Satanás. Abra a tua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo de número 1, nós vamos estar lendo no primeiro capítulo de Jó, dos versículos número 6 até o versículo de número 12. Livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 12. A Bíblia nos diz o seguinte: certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico.
estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Presta atenção aqui no versículo 12. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Veja bem, irmãos. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Ele é aquele que se opõe a Deus, aquele que se opõe a tudo que se chama Deus. Satanás, quando ele foi criado, ele não foi criado originalmente demônio, mau. Ele foi criado por Deus, um querubim, um anjo perfeito, cheio de brilho, cheio de esplendor. Mas um dia, por causa da sua beleza, por causa da sua formosura, ele se rebelou contra Deus. E por ter se rebelado contra Deus, ele se tornou o que é? Diabo, aquele que fala mal, Satanás, o adversário. Mas Satanás é um ser criado por Deus. E mesmo depois que Satanás se rebelou contra Deus, Deus ainda tem perfeito e completo controle sobre Satanás. Satanás pode fazer aquilo que Deus permitir que ele faça. Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Deus é infinitamente maior. Só Deus é onipotente. Só Deus é soberano. Só Ele reina sobre todas as coisas. E quando Deus ordena, Satanás, inclusive, tem de obedecer. Ele pode ir até onde Deus permitir que ele vá. Nem mais, nem menos. Um outro texto que eu gostaria de ler, que mostra claramente a autoridade de Deus sobre Satanás, está ainda no Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, lá no livro de Zacarias. O Antigo Testamento tem 39 livros. O penúltimo livro do Antigo Testamento é o livro de Zacarias, depois já começa o Novo Testamento, Mateus, Marcos. Então, nós vamos ler em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 1 e versículo 2. Então, o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé, diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Percebe a autoridade de Deus sobre Satanás. Deus o repreendeu. O Senhor que escolheu Jerusalém repreendeu Satanás. E Satanás teve que se retirar. Nós vamos observar, irmãos, que no Antigo Testamento nós vemos manifesta a soberania de Deus sobre Satanás. Nós vamos ver que Jesus, Deus encarnado, tanto aqui na terra, como depois da sua morte e ressurreição, e depois de Jesus os céus sentado à direita de Deus Pai, Jesus demonstrou a sua soberania, a sua suprema autoridade sobre todas as forças ocultas. A Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 20, diz: a
até o versículo de número 33. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao versículo de número 33. O texto nos diz assim: então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante de Jesus. E então ele disse em alta voz: por que vem me importunar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, suplico que não me atormente. Percebe aqui, irmãos? O demônio diante de Jesus, ele suplica. O poder de Jesus é infinitamente maior. No versículo 29 nós lemos: pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Veja bem, irmãos, o texto nos fala: esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Não existia nenhum ser humano que podia controlar, nem correntes podiam segurar aquele homem endemoniado. Mas quando Jesus ordena, o demônio suplica. No versículo 30, nós lemos: Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. Presta atenção mais uma vez no versículo 31. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Por que os demônios imploravam? Porque eles reconheciam a autoridade suprema de Cristo. Se Jesus ordenasse, eles tinham de obedecer. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Judas que existem espíritos, anjos que pecaram quando Satanás se rebelou contra Deus, que Deus tem guardado no abismo, em algemas eternas, para o juízo final, para o juízo do grande dia, quando Jesus Cristo voltar e ele julgar os vivos e os mortos. Jesus tem toda a autoridade, suprema autoridade sobre o maligno. No versículo 31 nós lemos: e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Versículo 32: ali perto uma grande manada de porcos pastava. Na encosta os irmãos suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Veja bem, irmãos, antes dos demônios saírem do homem e entrarem nos porcos, eles tiveram de pedir permissão de Jesus. E somente depois que Jesus deu permissão foi que eles puderam fazer isso. Isso mostra claramente que o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é supremo, soberano e detém toda a autoridade, suprema autoridade sobre todas as forças ocultas. Se nós lermos lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo de número 15, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo triunfou sobre todos os principados e potestades, e Jesus Cristo despojou os principados e as potestades. Jesus Cristo desarmou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Abre a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 15.
A Bíblia nos diz assim: vocês estavam mortos dos pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o inteiramente, pregando-o na cruz. Versículo 15, presta atenção no versículo 15. Deste modo, ele triunfou, ele desarmou os principados, os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus Cristo triunfou sobre Satanás. Jesus Cristo triunfou sobre o diabo e sobre todas as suas obras. 1 João capítulo 3, versículo 8, a segunda parte do versículo 8 nos diz o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio a este mundo, ele triunfou sobre Satanás e ele tem todo o poder e toda a autoridade para destruir as obras do diabo. Atos capítulo 10, versículo de número 38. Nós vamos ver também lá em Atos capítulo de número 10, versículo de número 38. O apóstolo Pedro pregando o evangelho a Cornélio, e ele fala: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu queria ainda falar mais a respeito da obra de Cristo em relação ao poder das trevas. Abre a tua Bíblia, falando lá em Colossenses, agora no capítulo de número 1, o versículo de número 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O texto bíblico nos diz: ele nos libertou, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a libertação dos nossos pecados. Irmãos, a Bíblia diz que antes de Cristo nos libertar, se nós lermos, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora veja bem, irmãos, Jesus Cristo, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos resgatou, ele nos libertou do império, do domínio das trevas. Nós estávamos debaixo do poder das trevas, nós éramos escravos do pecado de Satanás. Jesus veio e nos alcançou com a sua mão onipotente. Ele nos arrancou do poder das trevas, das mãos de Satanás, do poder do diabo, do poder das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o reino do Filho de Deus. Hoje você
que foi salvo em Cristo Jesus, que foi resgatado, que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você não está mais debaixo do poder das trevas, você não está mais debaixo do poder de Satanás, você está guardado debaixo do poder de Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus Todo-Poderoso, que venceu o diabo, que venceu e triunfou sobre os poderes das trevas, e que hoje é poderoso. Ele está com a sua mão estendida sobre a sua vida, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te defende, Ele é poderoso para te guardar todos os dias da sua vida, até o dia em que Ele vier te buscar. Paulo ora para que a gente entenda isso, irmãos. Abre a tua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo de número 22. Olha o que a Bíblia nos diz aqui. Também oro, Paulo diz, para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Paulo está falando da grandiosidade, da grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Ele fala, o poder que Deus exerceu e que Ele atua sobre a vida do salvo é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Você parou para pensar na grandiosidade do poder de Deus? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos e que depois fez com que Jesus subisse aos céus e assentasse à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, acima de todo e qualquer poder. Veja no versículo 21, o texto nos diz, agora Cristo está muito acima de qualquer poder, governante, autoridade, líder ou qualquer outro nome, não apenas deste mundo, mas também do mundo futuro, do mundo vindouro. Versículo 22, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Eu não estou dizendo que não existe o mal, mas eu estou dizendo que aquele que está em Cristo foi resgatado do império das trevas e não precisa mais viver com medo, não precisa viver mais escravizado, porque aquele que está em Cristo foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino de Deus. Ele está debaixo das mãos onipotentes do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou, que subiu aos céus e que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos guarda. Hoje, aquele que foi lavado, purificado pelo sangue de Cristo, é ovelha de Cristo. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais elas perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tenha essa certeza, meu irmão. A obra que Jesus Cristo realizou para nos resgatar é tremenda. Nós não tínhamos em nós mesmos e não temos forças para nós, por nós mesmos, nos libertar do poder das trevas. O endemoniado, de quem Jesus expulsou a legião de demônios, ele jamais poderia ser liberto pelo seu esforço. Nenhum esforço humano também poderia libertar aquele homem. Mas quando Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, chegou diante daquele homem que vivia nu, que
grilhões não podiam, correntes não podiam segurar. Quando Jesus chegou diante dele e disse para o demônio sair, o demônio implorou, ele se prostrou diante dos pés de Jesus e saiu, porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Tenha essa certeza no seu coração. Confia que Jesus é poderoso. Eu quero ler para te guardar. Abre a tua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5. Versículo 18. Olha o que a Bíblia nos diz. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os guarda, e o maligno não os toca. Vou repetir de novo. Sabemos que os nascidos de Deus, aqueles que creram, que foram lavados, que foram resgatados, tirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus, que estão debaixo do governo de Cristo, eles não vivem na prática do pecado, pois o Filho de Deus os guarda, e o maligno não os toca. Isso não quer dizer que nós nunca mais pecamos. É diferente pecar e viver no pecado. Nós, mesmo depois de resgatados por Cristo Jesus, ainda tropeçamos. O próprio apóstolo João nos diz na primeira carta, nessa primeira carta, no capítulo 1, versículo de número 8: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos guarda. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo todo. Percebemos como que Jesus nos guarda, como Ele nos protege. Na Bíblia, irmãos, não existe o chamado dualismo. O que é dualismo? O dualismo, irmãos, ele ensina que existem duas forças eternas, iguais e equivalentes em poder, que estão numa luta eterna. O bem, que controla as coisas boas, e o mal, que controla as coisas más. E essas forças elas têm o mesmo poder, a mesma força, e elas estão sempre se digladiando. Irmãos, o cristianismo não é dualista. Existiram duas religiões que ensinavam o dualismo. A religião dos antigos persas, que viveram na época de Esdras, Neemias, eles eram masdeístas. Existia também uma religião que foi fundada por Maniqueu, chamada de maniqueísmo. O maniqueísmo também era dualista. Eles criam na existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, que tinham o mesmo poder, que se equivaliam e que estavam numa luta eterna. Isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensina que só Deus é eterno. Só o Deus triuno é eterno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só o Deus triuno é onipotente. Só o Deus triuno é eterno. O mal, irmãos, o mal, ele surgiu quando seres que Deus criou originalmente bons, eles se rebelaram contra o seu Criador. E a partir do momento em que esses seres se rebelaram contra o seu Criador, surgiu então o mal.
O mal é resultado de seres que foram criados originalmente bons, quando eles exercem as suas vontades que eram originalmente livres. Em rebelião contra Deus, então o mal teve origem no exercício desses seres que foram criados originalmente bons. Quando eles se rebelaram, eles exerceram a sua vontade em rebelião contra Deus. E o trágico nisso tudo é que todos esses seres que, criados originalmente bons, quando eles exerceram a sua vontade em rebelião contra Deus, desobedecendo a Deus, essa rebelião corrompeu esses seres e tornou-os escravos do mal. Mas Deus não deixou de ter controle sobre esses seres. O mal existe, mas ele não pode se comparar a Deus, nem em grandeza, nem em poder. O mal tem um poder limitado, e esse poder é infinitamente menor que o poder de Deus. Só o Deus triuno é supremo, só o Deus triuno é onipotente. O mal só existe porque Deus permitiu que ele viesse a existir, como eu já falei, como resultado da rebelião de seres que Deus criou originalmente bons. Deus permitiu a existência do mal. Talvez você pergunte, por que Deus foi permitir a existência do mal? Deus não podia ter impedido que o mal não ocorresse? Poderia. Mas por razões que nós não sabemos. Em vez de Deus não permitir a existência do mal, quis Deus permitir a existência do mal para que desse mal Deus realizasse um bem maior, mostrando a sua suprema grandeza, a sua onipotência, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. O mal que Deus permitiu existir só atua por expressa permissão de Deus e até onde Deus permite. Então, é Deus quem delimita até onde o mal vai e até onde ele não vai. Nós vemos isso no caso de Jó. Nós vemos isso quando Jesus expulsa os demônios. Talvez você até questione, mas por que Jesus foi permitindo então que os demônios saíssem do homem e entrassem nos porcos? E toda aquela manada de porcos se afogou, cerca de 2.000 porcos. Jesus tinha as suas razões para dar essa permissão. Ele tinha um propósito específico para permitir que isso acontecesse. Nós podemos até não entender porque Deus permite até certo ponto que o mal atue. Mas uma coisa, irmãos, que eu quero deixar claro para os irmãos: o mal, ele existe, mas o seu poder é limitado. E o poder do mal é infinitamente menor que o poder de Deus. Deus, somente Ele, é soberano, supremo e detentor de toda a autoridade. Qualquer pessoa, por mais escrava de Satanás que ela seja, ela pode ser resgatada, ela pode ser liberta, ela pode ser lavada, purificada pelo sangue de Cristo e transportada do império das trevas para o reino de Deus. Eu quero com esta palavra que, ao meditar nessas verdades bíblicas, que você reconheça sim que existe o mal. Depois nós vamos, na próxima aula, estar falando sobre as circunstâncias em que o mal atua na vida do ser humano. Mas nós vamos ver que a Bíblia sempre nos mostra Deus como supremo. Deus não é um Deus que está alheio, longe, indiferente ao que está acontecendo aqui na terra. Muito pelo contrário, irmãos.
Deus é um Deus que se importa. É um Deus que não está indiferente. É um Deus que é soberano. É um Deus que é onipotente. É um Deus que tem mostrado da sua graça, da sua misericórdia. É o Deus que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja liberto do poder de Satanás, do poder das trevas, e tenha a vida eterna. Eu gostaria nesse momento de estar encerrando esse estudo, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, pedindo que Deus derrame da sua graça e encha a sua vida dessas certezas. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que nós podemos estar ministrando nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado grandemente em Cristo Jesus. Ó Deus, que essas verdades fiquem gravadas nas nossas mentes, nos nossos corações, e que o Senhor transforme as nossas vidas, e cada dia, Senhor, que essas certezas, ó Deus, encham o nosso coração de confiança, de ousadia e de gratidão a Ti pela grande libertação, pelo grande livramento que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Na próxima domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração lá no Gasparini, às 19h30. Amém? A paz do Senhor.